Vamos começando um pouquinho antes para fazer alguns testes. Primeiro teste de áudio, de vídeo. Abriu aí, Lu? Boa noite. Nós estamos começando aí uns minutos antes para ver como é que está o som. Boa noite, Rildo, Severa, seu Lincoln. Beth Costa. Deus abençoe a todos. Ailton Duarte, Denise Claudi, e aí, Botana, Soraya, João Andrade, Regina Machado, boa noite. O Romero, Eduardo Matos, Robert, espero que esteja se recuperando bem aí do Covid. Tadeu Mazaro, Sanches, Natalício, Wagner Desali, tudo bem, Wagner? Gladys, Jesser, Robson, Maciel, Marcos Loureiro, Braja, Fidelis, boa noite, Lúcio, Carmen, Mário Sérgio, Arruda, espero que em breve esteja aqui entre nós e estaremos muito felizes aí com o seu retorno às atividades. Boareto, Wanda, Jonathan, Chagas, o Sérgio Araújo, Mário Coleto, Regina, Edu Rocha, Sueli Ferreira, Perles, Francisco, Olga, Rosemary, Valéria, e aí Sérgio Dias, Edson Fernandes, Leonira, Maria Sueli, Sueli Munhoz, João Molico, espero que estejam me ouvindo bem. Graça, Amaral, João Carlos, Olavo, Pimentel, Ei Araújo, Daniel, Marquinhos Rossati, seu Valdemar, Altina, Márcia Soares, Lilian, Maria de Leusa, Décio Gonçalves, Wilson Kiss, Fred, Sakamoto, Tadeu Leite, Gláucia, Wilson, Diva, Minoro, boa noite a todos, Beatriz, Sandro Escobar, Altina, Sidney Gouveia, Maria Lúcia Augusto, Lira, Socorro, Oliveirinha, Albina, Kátia, Lissa, Cíntia, Maria Oliveira, enfim. Nós vamos aí, aos poucos, iniciando a live da DR. Se porventura tiver algum problema com o som, vocês podem nos ir relatando. Eu vou pedir, assim, fazer algumas recomendações no início da live. Primeiro que nós
Vamos abrir aí para alguns comentários, né? No final da live, nós pedimos inclusive para que nos enviassem as perguntas com antecedência, justamente para que a gente tivesse tempo de responder a todas essas perguntas. Foram muitas e esperamos aproveitar ao máximo aqui essa live para esclarecer a todos aí todas as dúvidas que forem possíveis. Como eu disse já em outras ocasiões, nós tivemos que suspender aí as lives por um período eleitoral, né? E estamos retomando hoje, eu e o Johnson, né? Nesse período nós, inclusive, continuamos a fazer comunicações pelo podcast da DR, em alguns assuntos mais pontuais, e sempre que houve alguma necessidade, a gente foi em alguma área aí para estar esclarecendo algumas coisas. Nós estamos voltando aí num momento importante, né? Após as eleições, e acredito que há uma grande expectativa de todos em relação a essas situações. Eu vou pedir para que, inclusive, ao fazer comentários, né, a gente tenha muito cuidado sempre a fazer algum tipo de comentário aqui na live, né? Ela é pública e a gente sempre orienta para que as pessoas possam fazer as suas perguntas, né? Não respeitando aí as opiniões e colegas, e é um espaço democrático, mas a gente precisa utilizá-lo da melhor forma possível para que ninguém tenha nenhum tipo de problema em relação a isso, e a gente possa continuar com esse canal de comunicação com os empregados, que é e sempre foi muito importante, principalmente nesse momento. Então, hoje nós vamos falar sobre o Covid-19, alguns questionamentos aqui do pessoal da Generali, do PAMO, das eleições, do grupo de risco, né? Temos várias perguntas aqui, e do Verocard, que virou o assunto do momento aí, em todas as redes sociais, o pessoal querendo saber mais a respeito disso. Então, eu vou, inclusive, iniciar a live de hoje falando sobre isso, né? Nós recebemos aí uma série de demandas dos empregados sobre essa situação da mudança do Vale Refeição e Alimentação. Lembrando que a companhia ela tem um contrato, e esse contrato estava se encerrando, e, logicamente, assim como outros, ela tem que abrir um processo licitatório e fazer com que esse processo ele possa, logicamente, ter aí algumas diretrizes, né, dentro da lei, e a companhia não pode restringir a participação de empresas nesse processo. E eu vou explicar rapidamente para vocês como que ele ocorreu, e lembrando que todas as licitações elas estão disponíveis no site da CT. Né? Algumas pessoas perguntaram por que não foi comunicado. Todas as licitações estão disponíveis no site da CT e elas são atualizadas diariamente, né? Só os finais de semana que não, e também dentro do Diário Oficial. Sempre que há uma conclusão dessas licitações, nós temos por hábito comunicar os empregados dessas conclusões. Lembrando que a diretoria de representação ela não participa, né, do contrato, ela não participa da elaboração do processo de licitação, né, e quem tem a responsabilidade em criar o termo de referência é a GRH, e Superintendência de Recursos Humanos, e isso é encaminhado para a área administrativa, que inicia lá um processo de licitação. Eu vou tentar ser bem objetivo nesse aspecto, né, que a companhia ela soltou esse processo para prestação de serviço de benefício de refeição e alimentação na forma de cartões eletrônicos magnéticos com chip de segurança. Até alguns questionaram, mas
como foi a questão da Plan Vale, né, que a gente tem um histórico muito ruim em relação à Plan Vale, mas esse já houve uma mudança em relação àquele processo já nesse que a própria Sodexo vem atuando. Então, ele já previa aí algumas questões de segurança que foram um fator de muita reclamação dos empregados na época e também em relação aos estabelecimentos comerciais. Então, ficou definido no termo de referência a necessidade deles terem um cadastro mínimo que vai ser comprovado, terá que ser comprovado aqui da empresa, e eles têm que fazer isso de forma regionalizada, e eu vou explicar para vocês. Então, a primeira fase, a habilitação jurídica, né? Eles têm que apresentar uma declaração onde consta lá os dados do fornecedor, ocorrências, impedimentos, níveis de cadastro, credenciamento, habilitação jurídica, regularidade fiscal e trabalhistas, entre outras coisas. Então, nenhuma empresa que esteja com algum problema jurídico, ela pode ser habilitada nessa situação já no início, porque é o requisito já de início aí desse processo. As empresas que participaram desse processo, no decorrer dele, fizeram alguns questionamentos. Um deles foi a própria Sodexo, que tem sido um ponto, talvez, principal de reclamação dos empregados, que logo que souberam da notícia que a Verocard havia ganho essa licitação, já acessaram o site, Reclame Aqui, entre outras coisas, identificaram uma deficiência, principalmente na parte do Vale Refeição, lá, em relação a estabelecimentos. Então, o que aconteceu? A Sodexo, ela, no início, apresentou lá, pediu a inclusão da exigência da comprovação da rede credenciada que contemplasse, inclusive, até os aplicativos de entrega, né? Os deliveries e mais aqueles aplicativos de entrega. E aí a CT ela acatou essa solicitação e para que a empresa que estivesse participando do processo, de forma antecipada, ela já comprovasse que ela tinha aqueles estabelecimentos de acordo com o termo de referência. Porém, esse assunto houve a inclusão dessa exigência na comprovação da rede credenciada, aqui por parte da companhia, mas essa exigência ela foi objeto de representação perante o Tribunal de Contas do município, que é o que fiscaliza aqui a CT, assim como as outras empresas públicas, e apontou uma restritividade ao certame, ou seja, o Tribunal de Contas ele identificou que isso poderia restringir a participação aí de algumas empresas e declarou que entendemos que a execução da exigência da licitação com condição de habilitação está em consonância com a legislação, uma vez que amplia a competitividade do certame, ou seja, ele deu a favor desse questionamento que foi feito pela empresa Verocard e fez com que a CT tivesse, então, que republicar o edital e com essa exigência de comprovação a ser feita posterior à declaração do vencedor e sob a alegação de que isso ampliaria a competitividade do certame. Então, isso foi uma diretriz, um questionamento que ocorreu no TCM e a CT, logicamente, tem que acatar aquilo que o Tribunal de Contas determina. Então, o edital foi republicado, a demonstração de execuibilidade ela tem que ser feita após, né, o processo de licitação, e as alterações, então, visam ampliar a concorrência devido às impugnações apresentadas ao TCM. Feito isso, então, nós tivemos um pregão eletrônico, e esse pregão eletrônico, houve a homologação da Verocheck, mais conhecido como Verocard, por praticar melhor preço. Em segundo lugar ficou a Sodexo, em terceiro a VR. Então, eles terão agora 30 dias para apresentar a lista de estabelecimentos. Ou seja, tem que ter ali no mínimo 5.000 estabelecimentos que aceitam o VR e 3.000
que aceitam o VA, lembrando que eles têm que respeitar a regionalização, considerando os 23 endereços onde existem prédios da companhia, dentro de um raio de 500 metros, até 500 metros para mais. Então, ele tem que contemplar aí todas as áreas da cidade, principalmente onde nós temos aí não só prédios aqui na região central, mas também, né, em áreas aí da periferia. Então, eles vão ter que comprovar isso. Então, haverá, após essa apresentação, um questionamento, ou seja, a CT, após que ela receber essa listagem dessa empresa, tem, como eu disse, 30 dias para apresentar, nós faremos, no caso, a área de RH fará por amostragem, né? Ela apresentará uma relação de estabelecimentos que ela selecionou, a própria companhia irá indicar isso, de acordo com as características de cada área, e a Verocard vai ter que apresentar o contrato ativo e a documentação desse estabelecimento, ou seja, ele terá que comprovar, né, que ele de fato tem um contrato ativo com essas empresas. Não adianta apresentar só uma relação, vai ter que comprovar isso, e só depois disso é que poderá ser, então, efetivamente assinado o contrato com essa empresa. Se ela não conseguir comprovar isso, ela não estará habilitada e será chamada a segunda colocada, no caso, a Sodex. Mas tudo isso ainda cabe recursos, né? Há uma previsão para início em janeiro da Verocard, mas isso pode se estender para fevereiro, e até lá nós vamos estar tendo mais informações sobre isso. Mas a empresa só assinará esse contrato, como eu disse, depois da comprovação desses estabelecimentos, e que, inclusive, alguns andaram aí consultando o site e tudo mais. Não necessariamente esses endereços são os endereços que ela está tendo que comprovar junto aqui à CT, tá? Eles trabalham com várias bandeiras, e me parece que cada uma delas aí trabalha aí com tipos de estabelecimentos diferentes. Portanto, temos que aguardar, né? Eu entendo aí a insatisfação de muitos empregados, né? Eu também não me sinto satisfeito com uma empresa que não assim, que ninguém conhece, como era na época a Planvale, mas isso faz parte de um processo de licitação. Poderia a própria Planvale ter concorrido novamente, e eles cumprindo todas as exigências, não há o que se questionar. Então, nós temos que entender que isso, que a CT é uma empresa pública. Se ela pudesse escolher, com certeza escolheria talvez uma outra empresa, mas isso faz parte de um processo de licitação, e ela não pode, na realidade, direcionar isso para esta ou aquela empresa. Mas houve sim uma tentativa para que pudéssemos garantir isso antes do resultado da licitação, mas, como eu disse, o Tribunal de Contas mesmo não aprovou isso. Então, nós vamos ter que aguardar isso, né, esse desfecho. Então, aqui tem várias perguntas, né? E a quem pertence essa empresa? Por que a CT optou pela pior empresa no mercado? Qual a justificativa para isso, que eu já acabei de explicar? Há várias reclamações na internet. A CT não levará isso em consideração? Esse vale é aceito em poucos locais, como vai fazer? Então, tudo isso eu já expliquei aqui a vocês, e a gente vai agora ter que ficar de olho e acompanhar todo esse processo, né, até a assinatura desse contrato. E qualquer questionamento que tenha que ser feito, você pode ter certeza que nós o faremos. Mas isso só após aí este processo, não há o que se questionar antes disso. Então, algumas pessoas entendem que nós temos algum tipo de influência no processo de licitação. Não há essa possibilidade, pelo contrário, ele tem que seguir a lei e cumprir com o que está estabelecido, e, logicamente, nós esperamos que os estabelecimentos sejam, na maior parte, aqueles que nós já procuramos utilizar hoje. Em relação ao protocolo do Covid, nós recebemos aqui várias perguntas, né? Se você quer fazer pergunta, né?
Então, qual a previsão de reposição de máscaras? Reposição, esse assunto, há 3 meses, mais ou menos, nós solicitamos um novo lote de máscaras, até pelas recomendações da Anvisa. Infelizmente, ele está seguindo o fluxo burocrático. Não esperávamos que fosse desta forma. A primeira compra de máscaras foi uma compra emergencial, a segunda não poderia ser mais emergencial, segundo aqui a posição da empresa. Então, ela seguiu um processo de licitação e agora ela deve passar pelo parecer jurídico e entrar em pauta de RD aí nas próximas semanas. Mas, pelo que eu soube, assim que isso for aprovado, é relativamente uma compra e uma aquisição, confecção até relativamente rápida. Esperamos que ela seja rápida e que todos possam ter, inclusive agora, o número de máscaras adequados aí para as atividades. Porque não disponibiliza máscara e álcool já como IPI obrigatório nas viaturas. Na realidade, é assim, todas as áreas têm conhecimento do protocolo e elas têm que disponibilizar os materiais, que é álcool em gel, álcool líquido, pano perfex, em todas as áreas, sem exceção. As áreas que não tiverem isso, empregados que não tiverem esses itens para fazer a sua higienização das mãos ou dos seus equipamentos de viatura, tem que cobrar na sua área, porque isso tem que ser solicitado ao RH não, ao DSA da Bela Sintra, não no almoxerifado, o DSA da Bela Sintra tem que providenciar todos esses materiais. Houve aumento de casos de Covid entre empregados ativos, ouvimos casos de pessoas suspeitas ainda trabalham 2 ou 3 dias antes de serem afastados da empresa. Com segurança temos com essas pessoas circulando nas áreas. Isso tem toda a razão. Então, pelo protocolo, eu entendo que as pessoas que, na casa que foi comentado, seriam os contatantes. Então, eu tenho um caso confirmado na área, aí a área, a UO, é responsável em indicar ao RH quem são os contatantes, ou seja, quem teve contato mais próximo com aquele empregado, e ela tem que fazer isso com maior brevidade, né? Nós percebemos algumas dificuldades em algumas áreas, até demora em indicar esses contatantes. Sempre que isso chega ao conhecimento da DR, nós entramos em contato com a área, procuramos saber com o RH se houve a comunicação e se não houve, nós ficamos em cima para que esse protocolo ele seja seguido. Porém, existe realmente essa situação aqui e que foi apontada e nós vamos tratar desse assunto com a comissão do Covid. Não é possível nova testagem de todos, senão sugerimos fechar o CETESP por alguns dias para a realização de higienização completa todos os dias a novos casos. Não há possibilidade de fazer testagem geral. O que é necessário é seguir o protocolo. Como eu falei, na Vídeo Geral 022 tem um protocolo. As pessoas com sintomas de Covid, elas não têm que comparecer no local de trabalho, elas têm que comunicar a sua área e aí ele não vai trabalhar com sintomas. Nós tivemos algumas situações aí de empregados trabalhando com sintoma, acho que não é. Eu acho, nesse de acho, o empregado já passou para outros, há reclamação ainda de pessoas não usando a máscara, né? Tudo bem que a empresa não cumpriu com a parte dela nesse segundo lote ainda, mas é necessário e obrigatório o uso dessa máscara e a testagem geral ela não vai poder ocorrer nesse momento, né? Já em relação à higienização, eu entendo que ela precisa melhorar, e muito, né? E a gente ainda continua insistindo para que a CT contrate uma empresa de fora para fazer essa higienização aparamentada e em condições melhores para os empregados. Em função do plano de retorno da fase amarela da pandemia, podemos voltar a fazer o home office, o revezamento? Por enquanto, não. Esse assunto não foi ainda discutido e, a princípio, ele permanece da forma como está, mantendo o distanciamento e todas as condições necessárias aí para que os empregados façam cumpram essas necessidades. Nesse caso, Moraes, tem um problema jurídico, né, uma questão de insegurança jurídica com a queda da MP 927. Ela não permite mais essa mudança a critério da empresa, né? Tem que ter anuência do sindicato para que ocorra isso, porque voltou a prevalecer a CLT. Bem lembrado.
Pessoal administrativo que está trabalhando presencial poderia trabalhar 6 horas por dia, enfim, o João acabou de falar. O que foi definido pela comissão responsável por tratar da implantação do teletrabalho na CET. Eu vou passar a palavra para o Johnson rapidinho explicar para vocês o que ocorreu. Na realidade, não tem uma definição ainda sobre isso, tá? Vai ser encaminhado um estudo que foi feito para a Secretaria de Gestão para que ela avalie. Mas aí, no meio do caminho desse estudo, surgiu um projeto de lei a qual traz mais segurança ao trabalhador. Então, a empresa vai ter que observar os critérios do projeto de lei. Né? Esse projeto de lei ele traz, inclusive, a possibilidade de que seja efetuado o pagamento de ajuda de custo para os trabalhadores que estiverem no teletrabalho. Lembrando que nós estamos, inclusive, cobrando muito aí essas condições para que os empregados possam exercer atividade em teletrabalho. Infelizmente, nós não temos ainda um sistema de computadores compatíveis aí necessários para a execução dessas atividades dessa forma. Havia aí a possibilidade agora de locação de mais de 1.000 computadores. Infelizmente, esse processo ainda está parado e a gente está cobrando constantemente aí para que haja uma estrutura melhor nessa parte tecnológica da CT. Tivemos problemas recentes aí com nossos e-mails e me parece que essa semana aí vai resolver essa questão também contratual. Os empregados da CT terão prioridade na vacinação quando tiver disponível vacina do Covid? Por enquanto, não temos informação sobre isso. Como fica o contrato de estagiários? Qual a previsão de retorno do trabalho presencial? Não há ainda previsão. Houve até uma tentativa de retorno aí dos estagiários, mas a própria empresa que faz a gestão dos estagiários, que é a CIE, ela mesma não deu essa possibilidade, e nós temos ainda algumas restrições em relação ao retorno dos estagiários também para a atividade presencial. Em relação à Generali, qual a posição da CT sobre a mudança do prédio? Para onde os empregados serão remanejados? Será respeitado o distanciamento mínimo? Haverá divisórias entre as mesas? Está sendo planejada a mudança de todos os empregados que estão trabalhando presencialmente e o revezamento somente será pensado quando o grupo de risco voltar. Então, vamos lá. Primeiro, a questão da Generali, foi comunicada aí que até o final do ano, agora, no final de dezembro, esses 3 andares serão devolvidos. Havia um projeto aí, uma ideia de utilizar esta saída do pessoal do prédio da Generali para fazer um piloto do teletrabalho. Esta ideia ela foi abortada justamente pelo que eu comentei há pouco, a falta de condições de estrutura, até porque isso envolve outras situações, não só também de materiais, mas também mudança de contrato de trabalho, acordo coletivo, entre outras coisas, e inviável. E aí, nós, da DR, apresentamos em reunião de diretoria, cheguei a publicar no grupo da Generali, que a nossa posição, logicamente, é para que a empresa só realize essa mudança quando houver as condições adequadas para que todos possam garantir a sua necessidade de distanciamento, de se preservar acima de tudo, né? E a empresa, logicamente, tem responsabilidade sobre isso, inclusive que há uma NR, que é a NR13, que tem que ser seguida para que, logicamente, todas essas condições sejam a NR17, desculpa, NR17, todas essas condições estejam de acordo com isso. Então, a nossa posição ainda é para postergar este remanejamento, principalmente porque foi abortada aí essa possibilidade agora de revezamento do pessoal da Generali. Nós estamos acompanhando aí todo esse processo, mas a princípio ele está seguindo aí conforme já haviam informado a vocês, mas nós estamos acompanhando de perto e conversando com a diretoria de planejamento sobre essas situações. Em relação ao PAMO, haverá mudança na gestão do PAMO? É necessário cadastrar os hospitais da região leste, já que foram descredenciados Santa Marcelina, Independência, São Luís, Tatuapé.
Houve sim, houve uma licitação, nós publicamos isso assim que ela ocorreu. Entrou uma nova empresa, que é a Infoway, né, que é do grupo Rapvida, mas é um outro CNPJ, e ela assinou um contrato por 12 meses para fazer aí a gestão do PAMO. Por enquanto continua lá o mesmo call center, e nós, uma vez que houve um novo ciclo agora com uma outra empresa fazendo a gestão do PAMO, nós temos conversado aqui com a administração para que a companhia ela estabeleça uma recuperação do nosso plano de assistência médica. Então, como foi falado aqui, Santa Marcelina, Independência, entre outros hospitais, clínicas, e tem se descredenciado até, não é a CT que está descredenciando, eles estão se descredenciando porque não está havendo um reajuste compatível, né, para a rede. Logicamente, quando esses valores não chegam no valor ideal para esses hospitais e clínicas funcionarem, e eles próprios estão se descredenciando. Então, nós estamos pedindo aí a mudança dessa política de reajuste da nossa rede hospitalar, para que ela possa novamente ser retomada e credenciar e reforçar aí as regiões que foram mais prejudicadas por isso, além da região leste, ABC, parte também de várias especialidades. Hoje a gente está realmente muito carente. Então, se a opção da gestão foi permanecer com o plano nesses moldes, que os investimentos sejam feitos, porque senão também não tem como manter uma rede sem reajustes necessários para isso. Além disso, a gente ainda tem aquela situação de discutir melhor esta situação do plano e avaliarmos o que está ocorrendo hoje na SP Trans, que partiu da autogestão para o plano privado e completou agora, no mês de novembro, 1 ano desse plano, e mantendo lá a rede credenciada e mais a cobertura nacional. Esta é uma situação da qual nós não abordamos ainda. Em relação a alguns assuntos aqui, as horas das emendas de feriado não poderão ser abonadas, visto que irão se acumular com 2021, seria uma forma de recompensar os empregados que estão trabalhando. Concordamos plenamente. Inclusive, nesses últimos feriados, o pedido foi para que isso ocorresse. Nada mais justo que com aqueles que estão exercendo atividade presencial terem o abono desses dias. Né? Infelizmente, isso não foi aprovado e nós ainda continuamos a insistir com essa questão. Agora, aí, provavelmente, haverá a divulgação do aviso geral e das folgas de final de ano, e nós já nos antecipamos para que não tivéssemos o problema que ocorreu ano passado, onde houve a obrigatoriedade da folga, então ela será opcional e terá que ser, logicamente, negociada aí com as áreas, mas haverá um período de compensação extenso aí para essas horas, até porque temos horas aí de outros feriados. Qual a previsão de pagamento do PPR? Porque a SP Trans recebeu e a CT não. Assim, é um assunto que envolve o sindicato. Amanhã haverá o julgamento disso, e depois disso haverá uma live, né, que o sindicato vai promover, né, e a BR ela está à disposição, inclusive, para participar dessa discussão. Eu queria só lembrar o seguinte, que quando esse assunto veio para a reunião de diretoria, a diretoria de representação, ela apresentou, ela se manifestou, né, em RD, favorável ao pagamento do PPR. Então, a nossa posição foi para que pagasse o PPR, a posição do governo foi que, devido às restrições orçamentárias, nós não teríamos condição de honrar com esse compromisso. Mas entendemos que isso fazia parte do acordo coletivo do ano passado e a companhia deveria honrar com aquilo que ela se comprometeu o ano passado, e essa foi a nossa posição lá, e nós gostaríamos sempre de deixar claro que a DR
ela se manifestou aqui na RD no dia 1º de outubro, que nós tomamos ciência do caso, que apesar de compreender as razões de restrições orçamentárias, a companhia, em função da pandemia, entende que deve ser respeitado o que foi pactuado no Acordo Coletivo 2019. Então, isso aqui é a ata da reunião de diretoria, em que nós nos posicionamos aqui favoráveis ao pagamento do PPR, que agora está na Justiça, e o sindicato deve dar mais detalhes aí a respeito dessa situação. Da mesma forma, nos posicionamos no Conselho de Administração, inclusive está disponível na internet, na página da CET, as atas do Conselho de Administração. O que está com relação ao PPR é a ata 723. É só verificar o nosso posicionamento, inclusive votando contra um contrato de renovação aí de uma licitação por conta da previsão aí de não pagamento do PPR. A ação ela vai ser provavelmente julgada amanhã. Ela está muito bem fundamentada pelo sindicato. O corpo jurídico do sindicato está sendo bastante diligente, tanto nessa ação quanto na ação que garante a nossa database, vamos falar assim. Então, eu falo que peço que todos fiquem tranquilos e aguardem o posicionamento do sindicato, que é ele o competente para falar sobre esse assunto. Uma coisa importante também a dizer é que, assim, logicamente o governo tem sempre algo para justificar o porquê dessa situação, mas nós também, já no início dessa pandemia, havíamos encaminhado aqui um documento pedindo a revisão de contratos e de estrutura da CT, visando justamente essa economia de gastos que era necessária, né, na nossa visão, não só para algumas situações que a empresa restringiu, de adicional de moto, de hora extra, mas pedimos uma reavaliação da estrutura da companhia, observando inclusive o número de cargos de assessores. Esse assunto foi levado também à reunião do Conselho Fiscal, pelo nosso representante, Alexandre Barbosa, e aonde foi apontado lá o custo com a manutenção dos cargos comissionados, e que isso, logicamente, na visão da diretoria de representação, que é a mesma dos empregados, poderia sim, se houvesse uma ação por parte do governo, ajudar já a ter pago essa primeira parcela e talvez, quem sabe, o valor integral da companhia, da qual ela se responsabilizou no acordo coletivo o ano passado. Em relação a CT pagará vale alimentação de Natal, quando será acreditado? Nós não temos informação sobre isso, temos que aguardar aí uma posição da empresa, por enquanto não foi falado nada ainda a respeito dessa situação. Quando será acreditada a segunda parcela do 13º, acredito eu que até o dia 20 de dezembro. Né? Haverá revezamento no final do ano, eu já acabei de falar, haverá, e será opcional, né? Houve diminuição dos cargos comissionados? Não. Houve a manutenção. Não houve diminuição alguma de cargos comissionados. A previsão de PDV 2021, não sabemos, tem que ser questionado junto ao sindicato, assim como também sobre o acordo coletivo, se ele está valendo, o Johnson acabou de falar, que dentro da situação está sobre... Está valendo, na realidade, todas as cláusulas estão vigentes por conta de uma decisão judicial. Mas é importante frisar que a companhia recorreu a Brasília. Então, temos que aguardar a definição do Tribunal Superior do Trabalho. A previsão de concurso público para repor o quadro da CT, por enquanto, não. Se os dados antes do fechamento trabalharam de segunda a sexta, porque agora, indo para o Poupatempo, terão trabalhar aos sábados de hora extra. Nós estamos estou aguardando ainda uma posição da superintendência da área para falar a respeito disso. Tá? Nós não sabemos se isso vai envolver mudança de jornada de trabalho, entre outras coisas,
estamos aguardando aí um posicionamento da área para poder dar um retorno a esse grupo de empregados lá dos dados, no caso da GSU. Mas, por enquanto, não tenho essa posição para passar a vocês. Rapidamente também para falar um alerta, a gente soltou nos grupos sobre algumas fraudes que estão ocorrendo no FGTS. Então, verifiquem a sua movimentação no FGTS, porque há situações aí de fraude. Quer falar a respeito? O governo autorizou aí, por conta da pandemia, a disponibilização de R$ 1.045. Como que é feito? Esse dinheiro é transferido para uma conta eletrônica, chamado aplicativo Caixa Tem. E há criminosos fazendo o seu cadastro e retirando esses valores. Então, é importante que todos vocês acessem o Caixa Tem. Se conseguir baixar o Caixa Tem, provavelmente não teve não foi vítima do golpe, né? Então, baixa o Caixa Tem e verifica o extrato do FGTS no site da Caixa. Entendo o ocorrido saque, os senhores devem fazer um boletim de ocorrência, que pode ser o eletrônico, e depois fazer uma contestação pessoalmente em uma das agências da Caixa Econômica. Eles dão um prazo de 60 dias para avaliar, mas em 10 dias eles avaliam e dão o retorno. Algumas pessoas até questionaram aqui a respeito ainda do teletrabalho, né? Por que não pode ser utilizado com o próprio equipamento? E a SP-Trans reformou o prédio da Boa Vista para receber funcionários quando necessário e comprou 500 notebooks. De fato, comprou, como eu disse há pouco. A CT havia a previsão de alugar 1.000 equipamentos. Esse processo ele foi aprovado em reunião de diretoria, mas aguarda o momento para ser colocado aí no radar das licitações. Como eu disse anteriormente, nós estamos ainda cobrando aí uma ação por parte aqui da administração para que ela agilize aí esses computadores e eles possam ajudar aí nessa questão do teletrabalho. Mas, como eu disse, há uma série de exigências de legislação para isso e não se pode fazer isso de uma hora para outra. Isso envolve uma série de outras situações. Sobre isso também. Agora vamos falar aqui a respeito do grupo de risco. Antes disso, deixa eu só falar aqui do grupo de risco. Houve nesse período aí reclamação sobre a escolha da equipe noturna, das áreas operacionais, central, e nós estamos discutindo com a SET aí a mudança aí em relação ao POP da equipe noturna, e em breve nós vamos abrir aí uma possibilidade de vocês mandarem sugestões para nós, e para que ocorram mudanças nesse próximo processo aí de escolha da equipe noturna, e ocorreram, embora os critérios tenham sido utilizados os mesmos em todas as áreas, nós entendemos que há uma necessidade, sim, de revisão. Sobre aqui algumas reclamações de falta de condições de trabalho nas áreas, em relação ao ar-condicionado, as áreas administrativas, são duas situações. Primeiro, pela falta do ar-condicionado, e a outra, onde tem o ar-condicionado, e uns entendem que pode usar e outros que não. Então, sobre a falta de ar-condicionado, a informação que eu recebi da área é que nessas próximas semanas aí, ainda esse ano, que eu soube, vai ser assinado um contrato aí para a aquisição aí dos equipamentos. Isso já tinha sido aprovado em reunião de diretoria, no Conselho de Administração, foi postergando aí, em função das questões da pandemia e outras questões emergenciais, nós cobramos isso novamente, e nos disseram que agora vai estar sendo assinado esse contrato para aquisição desses equipamentos. E foi feita uma consulta à área de segurança do trabalho em relação a isso. E aí, o ar-condicionado, eu ligo ou não ligo? Então, existe aí uma série de situações, né, com base aí nos protocolos, mas qual foi o parecer da área de segurança do trabalho, né? Que é natural, lógico, os ambientes de trabalho devem sempre privilegiar aí a ventilação natural para garantir melhor circulação possível do ar, minimizar riscos de transmissão do Covid,
mas, ao mesmo tempo, é necessário garantir o conforto térmico dos profissionais lotados em determinados departamentos, sem o qual se torna inviável o desempenho das atividades. Nesse sentido, é recomendado que, na medida do possível, mantenham-se ligados os aparelhos de ar-condicionado, ao mesmo tempo mantenham-se um número suficiente de janelas e portas abertas para otimizar a ventilação natural do local de trabalho, concomitantemente, não prejudicando demais a eficiência do ar-condicionado. Então, assim, o parecer da área de segurança é que pode sim ligar o ar-condicionado, na medida do possível manter ainda algumas janelas abertas, desde que isso não prejudique muito a eficiência do ar-condicionado, porque se você cria uma situação de um lado, você pode prejudicar o outro, e somente agora no calor não pode, logicamente, a gente ter essas situações de desconforto aí de outros empregados. Então, é uma mescla das duas situações, só para ser mais claro. Em relação ao grupo de risco, o que eu queria passar aqui a vocês? Nós estamos aí desde março, né, nessa situação. Ocorreu lá, naquele primeiro momento, a comunicação do decreto 59.283 e a portaria 082. Foram elas que estabeleceram de que forma que o grupo de risco seria formado com base na MP 927. A MP 927 perdeu sua vigência no dia 18 de junho. Com ela, foi possível estabelecer antecipação de férias, de feriados e banco de horas. E foi-se colocado um limitador para a compensação dessas horas, que seria de 18 meses. Logicamente, não se esperava que essa pandemia se estendesse por tanto tempo, e nós, logicamente, ninguém estava preparado para essa situação. Só que no mês de outubro, agora, os empregados que estão no banco de horas atingiram o limite de horas a serem compensados em 18 meses. Pois bem, nós, com base nessa situação e mais de outras situações que nós identificamos aí nas áreas, principalmente do aumento significativo das demandas da CET, das equipes operacionais, das áreas técnicas, que tiveram que se desdobrar, estão se desdobrando aí para exercer as suas atividades. A DR, ela encaminhou há aproximadamente aí 2 para 3 meses uma proposta de um plano de retorno. E por que apresentamos essa proposta de plano de retorno? Porque pela perda da vigência da MP 927, pelo fato dos empregados que estão no banco de horas já terem atingido o limite máximo de horas a serem compensados, e principalmente porque outros órgãos públicos, com base na portaria conjunta 20, né, e também em outros aspectos, encontraram a possibilidade desses profissionais retornarem à atividade presencial, né? Então, tem casos aí de empresas que o grupo de risco acima de 60 anos, sem comorbidade, voltou à atividade presencial, ou com comorbidade leve, enfim, há uma série de situações, todas elas, logicamente, têm que seguir decretos, têm que seguir protocolos, desculpe, mas a CT, ela ainda mantém essa situação por conta de um decreto. Lembrando que este encaminhamento que foi feito por nós, nunca ele foi tratado de forma obrigatória. Tá? Nós sempre encaminhamos esse pedido, sabemos e temos conhecimento que tem pessoas que não têm condição de retornar à atividade presencial, mas alguns têm essa possibilidade e, enfim, dentro de protocolos a gente viu que essa possibilidade existia. Inclusive, dentro da portaria 082, nós encontramos essa situação e da portaria conjunta 20 também. Encaminhamos isso também via Secretaria Municipal de Transporte ao governo e estamos aguardando uma posição sobre isso, e até para saber
o que ficará resolvido a respeito dessas horas excedentes àquelas que estavam previstas naquele termo que foi assinado por estes empregados e que até o momento nós não temos uma posição. Então, nós vamos ter, mais uma vez, eu esperava hoje estar retornando à live, podendo já passar, dar alguma posição mais clara e evidente a vocês, mas eu quero deixar muito claro que a diretoria de representação, ela fez esses questionamentos, isso foi consignado em ata de reunião de diretoria, né, aonde está escrito aqui que o diretor de representação manifesta a sua necessidade de consulta à Secretaria Municipal de Gestão referente à situação do grupo de risco e banco de horas adotado pela companhia face à perda da vigência da MP 927. E estamos aguardando uma posição sobre isso. Então, isso é importante dizer porque, em momento algum, os empregados do grupo de risco foram esquecidos, foram abandonados. Pelo contrário, eu falo quase que diariamente sobre esse assunto com as áreas envolvidas e também isso envolve os empregados que estão exercendo atividade presencial e que necessitam dessa força de trabalho, até porque aqueles que vêm completando 60 anos de idade também estão sendo colocados no grupo de risco, mesmo sem comorbidade. Então, nós estamos construindo, veja bem, nós estamos construindo, colocando possibilidades que a empresa tem como fazer isso e justificar isso para que ela não sofra nenhuma consequência no futuro e, logicamente, possa possibilitar aí esse retorno gradativo. Porém, nós tivemos aí o decreto 65319, né, do governo do estado, aonde houve nós retroagimos na fase, voltamos lá para a fase amarela, com uma série de restrições. E, logicamente, isso dificulta também um pouco esse nosso trabalho aqui de convencimento da administração em trazer já algumas pessoas para a atividade presencial, não que isso seja impossível, mas temos que aguardar. Então, já respondendo aqui algumas perguntas, né? Pode falar. Qual a previsão para retorno dos empregados do grupo de risco só após a vacina? Então, como eu disse, alguns provavelmente só após a vacina, não há previsão. Vamos continuar recebendo salário e benefícios a partir de janeiro de 2021? Enquanto não há nada falando o contrário disso, todos estão ainda com contratos ativos e recebendo aí salário e benefícios. Há um rumor de corte de empregados, começando pelos que estão no grupo de risco. É verdade? Corremos o risco de demissão? Não foi falado a respeito dessa situação, ninguém comentou nenhuma possibilidade aí de desligamento, de demissão desses empregados. Então, esse assunto, em momento algum, esteve em pauta de discussão. É bom ressaltar que as políticas estruturantes, seja elas de demissões ou mesmo mudança de estrutura, deve se passar pelo Conselho de Administração. Em nenhum momento isso foi ventilado até a presente data. A CT está considerando a segunda onda da Covid quando avalia o retorno do grupo de risco? Então, essa segunda onda, todo mundo tem comentado, né, dessa situação, e, logicamente, ela causa uma preocupação, sim. Aliás, esse é o principal ponto ainda de não ter ainda se apresentado algo mais concreto a respeito do retorno do grupo de risco. Então, se ocorrer, quando ocorrer, vocês podem estar certos que vai ser mediante uma série de protocolos e isso será acompanhado de perto, aí, pelo menos da parte aqui da diretoria de representação. Agora eu vou juntar duas para mesclar a resposta aí, porque uma veio antes e outra veio agora na live. Como será feito o pagamento das horas devidas e quem representará os empregados nessa negociação? Sindicato ou DERG? A outra é quase no mesmo sentido.
Existe alguma tratativa para o banco de horas? Aumento do prazo limite para compensação? Então, por enquanto, oficialmente não. Como eu disse, na nossa manifestação em reunião de diretoria, nós apontamos esta situação para que os diretores tivessem conhecimento disso, e até o momento nós não tivemos nenhum desfecho disso, ou seja, as horas a serem compensadas são de segunda a sexta, o período estabelecido inicialmente é de 18 meses, como eu disse, a partir de outubro, aí, mais precisamente em novembro, ele estourou, o pessoal não tem como compensar essas horas em 18 meses, e essas horas a mais que a gente está cobrando uma solução para saber de que forma que esses empregados farão esta compensação, mas por enquanto não há uma definição. Com relação à entidade que vai representar, ela tem que ser o sindicato, porque o sindicato já assinou, já anuiu com esse primeiro acordo. Então, o segundo deve, obrigatoriamente, ser negociado com o sindicato. Isso não quer dizer que não acompanharemos, mas a responsabilidade será do sindicato por conta que ele já anuiu. É importante também falar que há um vácuo jurídico aí, né? Os empregados, na realidade, estão numa espécie de limbo jurídico, mas que, diferente do limbo do INSS, está recebendo salário, né? Mas ainda há um vácuo, porque não tem segurança jurídica de como será o pagamento dessas horas aí, a partir da perda da vigência da emenda da MP 927. Com o retorno dos prazos para envio de notificação de multas, a CET não poderia disponibilizar estrutura para que os empregados do GSU, que estão em banco de horas, possam realizar o teletrabalho? Nós entendemos que algumas atividades, o pessoal que está aí no banco de horas, elas podem sim ser realizadas em teletrabalho, né? E algumas até presencialmente aí, devido à falta de pessoal que a gente tem nas áreas. Eu entendo que seria um momento oportuno para isso. Nós entendemos que isso seja viável, mas isso não depende só da diretoria de representação, e essa demanda ela será também encaminhada. Os empregados do banco de hora terão direito ao 13º salário em dezembro? Sim, ele não pode ter qualquer prejuízo. Haverá demissão dos empregados com mais de 75 anos? Quando? O que diz a legislação? O sindicato está acompanhando todas as questões relativas às demissões? Com relação ao sindicato, eu não posso responder, mas acredito que esteja assim. Com relação aos 75 anos, conforme aviso geral já divulgado, serão sim dispensados. Não sabemos quando, porque está aguardando um posicionamento aí da Procuradoria-Geral do município. Assim que a companhia receber, ela informará esses empregados. Aliás, esses empregados já foram informados que serão dispensados. Só não sabe quando e o que receberá. O que diz a legislação, né, conforme a segunda pergunta? A legislação diz que os empregados de sociedade de economia mista, empresa pública de um modo geral, serão aposentados compulsoriamente ao completar o limite constitucional. Que, na realidade, a Constituição fala de 70 a 75. A Procuradoria entendeu ser 75, então vamos aguardar aí a deliberação da Procuradoria para ver o que vai ocorrer. Existe a possibilidade da CET dispensar o grupo de risco e descontar as horas devidas na rescisão? A possibilidade de dispensa, eu não posso afirmar que não existe. Só que teria que passar, como eu falei para os senhores, teria que passar pelo Conselho de Administração. Até o momento, isso não foi discutido. Então, eu não vejo essa possibilidade no momento. Com relação ao desconto das horas devidas, tem um limite estabelecido no artigo 477, parágrafo 5º da Constituição, que corresponde a um salário mensal. Então,
É esse o limite. Por que continua liberando vale-refeição aos afastados, home office, sendo que cortaram o vale-transportes? Estamos cansados de ouvir os comentários das pessoas que estão em casa dizendo que estão com o vale-refeição cheio. É assim, o vale-refeição e o vale-transporte, eles são institutos jurídicos diversos, né? Com relação ao vale-refeição, ele está incluso no programa de alimentação ao trabalhador, que não diferencia se o empregado trabalha em casa ou na própria empresa, né? Home office ou na própria empresa. Então, por isso, não pode cortar e tem previsão no acordo coletivo. Com relação ao Vale Transportes, é uma outra lei que determina que só pode ser utilizado, só pode ser fornecido quando o empregado utilizar efetivamente para o deslocamento de casa ao trabalho. Com relação aos outros comentários aí, eu acho que cabe o bom senso, né? Então, tanto o empregado que está nessas condições, ele tem que ter um pouquinho mais de bom senso e respeitar os que estão efetivamente trabalhando, quanto os que estão trabalhando respeitar a condição de quem está em casa, que muitas vezes não pediu para que isso ocorresse. Percebemos que muitos empregados do grupo de risco não podem se expor para vir a trabalhar, mas passam os finais de semana, às vezes durante a semana também, em restaurantes, hotéis. Infelizmente não temos o que fazer, mas quero registrar minha indignação. Só estou registrando o posicionamento do colega, mas isso é bom deixar claro, né? Que o empregado que está em home office, no horário de trabalho, ele não pode fazer esse tipo de postagem, porque ele corre risco de ser apenado aí com uma sanção disciplinar. O que está em banco de horas, ele está livre, ele está com o contrato interrompido. Então, ele pode viajar, ele pode fazer essas postagens, que essas horas eles pagarão em um momento oportuno. Porque os afastados tiveram direito à folga do acordo coletivo, e quem nesse período de pandemia esteve exposto e sujeito aos atrasos devido a imprevistos, perder o direito de folga, o afastado é contemplado por não trabalhar. Quer comentar? Então, na realidade, isso, até pelo próprio texto, diz aqui, estava previsto em acordo coletivo, né? Esses empregados têm aí, permanecem ainda com o seu contrato ativo e, como o Johnson mesmo explicou, eles têm os mesmos direitos. É justo quem está trabalhando presencialmente, que tem risco de chegar atrasado, não marcar um ponto e que está em casa, não está sujeito a isso? Se a gente pensar por esse lado, não é justo. Mas ela, como está prevista em acordo coletivo, e não poderá haver diferenciação entre um e outro aí nessa ou em outras situações. O que acontecerá com o saldo acumulado nos cartões Sodexo quando mudar para a Vale? Os empregados não vão perder esse saldo, até onde eu sei, eles permanecem com o cartão até zerar esse saldo. É isso que a gente tem de conhecimento a respeito dessa situação. Podemos passar sugestões de estabelecimento que costumávamos usar? Sim, haverá essa possibilidade, mas como eu disse, quem não pegou no início da live, a questão da Verocard não é a CT que escolhe partir de um processo de licitação, aonde houve sim uma posição para que o credenciamento fosse apresentado antecipadamente, né, para comprovação. O Tribunal de Contas brecou isso e agora nós vamos ter que aguardar aí por parte da Verocard a comprovação desse estabelecimento. Se ela não comprovar, ela será inabilitada e entrará, no caso, a segunda colocada, que é a Sodexo. Moraes, eu tenho equipamento Wi-Fi e etc. para poder trabalhar em home office. Inclusive, estava fazendo isso até me informarem que não poderia mais.
Existe algum impedimento legal para os empregados que queiram utilizar seu próprio equipamento de informática para poder trabalhar em home office? Então, isso aí, quem determina e quem define o plano de trabalho é cada área. Então, ela, logicamente, cada empregado tem que ter um equipamento compatível para que ele possa estar conectado à rede da CT, a VPN, e aí, dessa forma, realizar as suas atividades. Pode acontecer desse equipamento não ser compatível e você não conseguir realizar isso. E aí, nesse caso, a área, logicamente, ela tem autonomia em decidir. Tivemos casos de empregados que não tinham nem adquiriram o equipamento e aí acabaram ficando até no banco de horas. Mas isso depende aí da definição de cada área. Também é bastante complexo a questão do home office, porque a gente tem também a Lei Geral de Proteção de Dados. Então, a GIN, ela tem que ter uma série de equipamentos aí para ter segurança sobre a transmissão de dados ou não, aí, dados sensíveis. Então, por isso, é complicado a utilização de equipamento particular. Além do que, agora na pandemia, não, tá? A gente, vamos falar assim, está sob a vigência de um regime de exceção, provavelmente não teremos problemas com relação a isso. Mas assim que passar a pandemia, vai ter um problema jurídico. Pode-se entender que a empresa, que a companhia tenha a ter que indenizar o local que está sendo utilizado pelo empregado. Então, tudo isso está sendo levado em conta por essa comissão para aprovar ou não o teletrabalho. E os custos para compensação de horas, foi aprovado? Esses cursos, eles, na realidade, foi uma proposta, uma sugestão da DR, e eles estão, na realidade, já elaborados, já tem uma forma deles serem implementados, e nós estamos cobrando isso já há algum tempo, para que os empregados aí possam fazer, inclusive, essa compensação de horas através desses cursos online, e, enfim, não, até o momento também não houve uma definição a respeito disso. Nós estamos com 1h07 de live, eu já vou ter que ir encerrando. Eu peguei aqui alguns comentários aqui na página da DR. Eu queria primeiro esclarecer o seguinte: as áreas têm que cumprir os protocolos do Covid. Então, o que eu falei até numa outra área esses dias? Se vocês identificaram que teve um caso na área, não identificaram contratantes, vocês entrem em contato conosco para que a gente faça a intervenção junto à área sobre isso e procure acompanhar os casos. Quando ocorrer uma situação de surto numa área, onde vários empregados, vários grupos de empregados vão estar contaminados do Covid, nós temos que ter, logicamente, conhecimento disso, e aí só nesse caso poderia ser feita aí uma testagem geral, tá? Se não, tem que seguir os protocolos. Está havendo assim um aumento de casos, nós pedimos aí uma relação desses casos, acredito que na semana que vem nós pedimos uma reunião com a comissão do Covid para avaliar essas situações, inclusive reavaliar alguns protocolos, porque realmente nós estamos com um problema muito sério e com a própria rede hospitalar que está credenciada no PAMO, já desmarcando cirurgias eletivas. Então, logicamente, isso já é um sinal aí para que a gente tome mais cuidado em relação a essas situações. Para falar também sobre o grupo de risco, queria deixar claro, eu vi aqui alguns comentários de colegas, eu falei isso no início, talvez alguns não pegaram. O encaminhamento que a DR fez para o plano de retorno, ele, em momento algum, tratou da obrigatoriedade de qualquer empregado voltar à atividade presencial se não reunisse condições para isso e não fosse por vontade própria, né? E mesmo assim, se ocorresse, ele deveria e deverá seguir protocolos. Esse empregado ele terá que ter uma declaração do seu médico, ele terá que ter provavelmente aí um acompanhamento do médico do trabalho aqui da CT antes de voltar à atividade presencial, se é que ela vai ocorrer. Mas eu queria deixar claro que foi feito este encaminhamento para que estas situações fossem avaliadas e o governo tomasse uma posição, porque, como eu disse,
a MP 927 perdeu a vigência e nós não podemos ser omissos em relação a essa situação. Se o grupo de risco vai voltar ou não vai voltar, não está na decisão da DR, não está talvez nem na decisão da diretoria, mas na decisão do governo. Mas nós precisamos fazer os questionamentos, até porque isso não só para preservar os empregados, mas também em relação a uma série de situações e de implicações que a própria companhia pode ter com isso. E também deixar claro ao governo que a falta de 1.600 empregados está trazendo reflexos às atividades da CT. Nós precisamos, sim, essa força de trabalho, ela está fazendo muita falta, mas entendemos que ela só deverá retornar quando houver condições para isso, e como eu disse, em muitos casos, talvez só com a vacina, e não há previsão para isso. Para eu poder encerrar aqui com vocês, a pergunta aqui sobre as eleições, né, que encerraram nesse último domingo, qual o plano proposto do prefeito eleito da CT, há algum estudo proposto de privatização da CT, existe alguma informação sobre mudança do secretariado, enfim, nós não sabemos a respeito de mudanças, isso logicamente deve ser agora um ponto de discussão aí no governo. O que nós queremos deixar claro é que a diretoria de representação, desde que assumimos, nós nos deparamos com várias situações que envolvem, inclusive, as nossas atividades, num processo de reestruturação que ocorreu dentro da prefeitura, com a criação de autarquias e que gradativamente podem sim ir absorvendo alguns serviços. O primeiro deles foi o da Zona Azul. E sobre a Zona Azul, inclusive, nós estamos acompanhando essa situação aí para ver de que forma o pessoal vai estar trabalhando em veículo embarcado da estatal. Como que vai ser isso? Talvez algumas situações que a gente precisa acompanhar. Mas esse processo de reestruturação, ele já começou no ano passado, e a DR esteve nas audiências públicas, comunicamos isso a vocês, e temos ainda uma preocupação em relação a isso, para que não sejamos atingidos de uma forma negativa. E como eu disse nas audiências públicas, se é para mudar, que seja para melhor. Nós entendemos também que a empresa ela deva se reestruturar, ela deva rever a sua estrutura, deva rever os cargos comissionados, a sua forma de atuar, né? Nós gostaríamos de ser não só meros executores, mas também participar dos projetos da prefeitura, sermos mais ouvidos, principalmente pelo prefeito, pela sua assessoria, pelas áreas técnicas, porque a CT ela presta grande serviço à cidade de São Paulo, é uma atividade essencial e eu tenho certeza que ela colaborou em muito para que a prefeitura pudesse aí atingir os seus planos de governo. E mesmo com um quadro ainda que não teve condições de fazer mais, justamente porque não havia pessoal para isso. Nós tivemos uma decisão recente aí no STF e essa decisão, eu entendo tem que ser o principal ponto para que o próximo governo possa, de fato, fazer com que os investimentos aqui na companhia eles possam ocorrer a partir deste momento. Não sei se você quer falar a respeito disso. A decisão que o Moraes está se referindo é sobre a permissão, né? Vamos falar assim, a permissão para que as sociedades de economia mista possam exercer o poder de polícia administrativa de trânsito. Nós corríamos um sério risco com relação a caso essa decisão fosse contrária, né, não permitisse. E agora que ocorreu, ela traz alguns requisitos que vamos buscar do novo prefeito, velho novo prefeito, que seja encaminhado, né, um projeto de lei para a Câmara de Vereadores, a fim de que nos contemple a prerrogativa de sermos o órgão, a entidade executiva de trânsito, sem a intermediação do DSV, como ocorre hoje. Então, agora, o principal seria a CT, de fato, se tornar o órgão gestor de trânsito instituído por lei
e daí, logicamente, uma série de ações e providências deverão e têm que ser tomadas, e a DR fará uma gestão para que isso ocorra, logicamente, com o apoio das outras representações, para que a CT se fortaleça e esses investimentos possam ocorrer nesses próximos 4 anos, porque a nossa situação a cada dia fica mais complicada. Eu tenho certeza de que cada um aqui sabe qual é a importância, qual é o nosso papel para a cidade de São Paulo, e gostaríamos de ser mais reconhecidos acima de tudo. Não estamos vendo, nós não vimos isso acontecer, principalmente nesses momentos agora mais difíceis. Pouco se falou da CT, pouco se falou de como a gente vinha exercendo as atividades. Esperamos agora, a partir desse governo, que isso possa ocorrer efetivamente, com ações efetivas e que agregue a CET aos planos da prefeitura, de uma forma que a gente possa colaborar e muito aí para o crescimento da cidade e para o crescimento, acima de tudo, da nossa empresa. Eu agradeço muito aí a atenção de vocês. Me desculpem aí se eu não respondi a todas as perguntas, depois eu vou resgatá-las para poder responder uma a uma. Gostaria de estar trazendo boas notícias, informações mais esperançosas para nós, mas infelizmente nós não conseguimos hoje encontrar aí uma forma disso poder ser diferente. Esperamos que isso se resolva em breve e que a companhia e todos os empregados possam ter as condições de trabalho, mas também visualizar aí novas perspectivas aqui na companhia, seja com investimento na carreira, na empresa, em serviços, e que a gente possa mudar esse cenário aí nesses próximos 4 anos. É o que a gente espera deste governo, mas acima de tudo, gente, nós temos que nos unir. Temos que nos unir mais. Estou vendo alguns comentários aqui na página do Facebook. Eu acho que não é desnecessário haver alguns ataques a grupo este ou a grupo aquele. Nós temos que se unir para esse momento, cobrar dos nossos parlamentares na Câmara Municipal mais ações efetivas em prol aqui dos empregados. E cada um pode fazer a sua parte, né? Pode fazer a sua parte cobrando. Pode cobrar a DR, como tem cobrado, eu não tenho problema nenhum em receber aí essas demandas, poder esclarecê-las ao máximo, mas nós estamos trabalhando muito e gostaríamos que todos pudessem, logicamente, aí, ter o mesmo pensamento de união para que o resultado possa ser alcançado lá na frente. Então, vamos manter a nossa esperança, sim, e, acima de tudo, continuarmos aí com os projetos, com as propostas que visam o bem da companhia. Então, muito obrigado a todos e até a próxima live aí que faremos aí com outros assuntos. Uma boa noite a todos.